Boa noite. Boa noite. Eu vou começar passando este papelzinho, que a gente passa em todos. Só que ele está um pouco diferente dessa vez. Ele não tem as citações, acho que hoje vai ser um dia com menos citações e referências. Mas ele tem uma parada que eu acho que eu sinto falta. E quem está em casa também recebeu, que não recebeu ainda, mas vai receber. Quem está em casa vai receber agora. Que é, por exemplo, as referências dos teóricos. Porque o que que me pega, assim, às vezes eu ouvir um texto e eu vi, porque, como diz Canguilhem, e a pessoa continua falando e eu fico, quem é Canguilhem mesmo? Ou, sei lá, como dizia Classes, esse é o Locão da antropologia. Então, de ter uma pista, assim, de ter uma colinha, assim, para saber, esse fulano é aquele fulano, esse ciclano é aquele ciclano. Para mim, me ajuda em algumas leituras. E aí eu acho que hoje, como eu vou citar algumas pessoas, mas não vou trazer citações literais, assim, quase nenhuma, eu deixei aí a galerinha para vocês verem. Colocar os signos. Eu coloquei os signos também. Sim. Porque às vezes você não lembra quem é aquele fulano? O taurino. Esse é Freud, com certeza. Freud. Freud. Faz todo sentido. Então, é isso que é sobre produzir sentidos na nossa cabeça. Quem quiser que não. É do mesmo dia que eu, Luciano. Luciana, olha só. Mesmo dia. Então é isso. E na nossa proposta de hoje, a ideia para esse encontro é trazer pequenas e grandes historietas ou algumas lorotas de subversão para costurar com os conceitos teóricos que temos trabalhado. E daí, para começar, eu queria perguntar se alguém quer ler, ou pode, ou tem desejo de ler só esse verbete de subversão que a gente tirou do dicionário, se alguém quer fazer essa interpretação cênica no momento. Cênica. Uma interpretação do texto. Alguém? Posso ler? Subversão, substantivo feminino, ato ou efeito de subverter-se, ato ou efeito de derrubar ou destruir, destruição, queda, perversão moral, insubordinação ou revolta contra a autoridade, as leis, as instituições, etc., contra as regras vigentes, aceitas pela maioria. Destruição ou transformação da ordem estabelecida. Conjunto de ações que se realizam de maneira sistemática com o objetivo de debilitar ou derrubar um sistema econômico, político ou social. Muito bom. Vejam que não é pouca coisa, né? Bom, vou lendo aqui para eu conseguir cumprir tudo, que eu acho que hoje a gente trouxe muita coisa para tentar fazer um mínimo de costura de tanto que já foi falado até o momento. Então, começando as rotas do nosso mergulho hoje, gostaria de me deter em um dos comentários do último encontro, que eu não lembro se a pessoa está aqui, que foi sobre como nomear as coisas, mesmo que a partir de um diagnóstico, como um ato de produção de vida. Eu acho importante caminhar com tranquilidade e atenção por essas paisagens profundas, porque o conjunto de descrições que um diagnóstico carrega pode sim ser o caminho para a nomeação de muita angústia e sofrimento, e, consequentemente, produção de saúde. O próprio exercício de autodiagnóstico pode compor um ato de estar no mundo a partir de uma gramática possível, que já existe. Não sei se vocês lembram, acho que foi você que falou, né? Sobre, o diagnóstico está aí e ajuda muita gente. Então,
Acho que essa é a primeira provocação para a gente lembrar que a gente precisa ter cuidado, né? Com esse... que a nossa proposta aqui não é demonizar nada contra os demônios, inclusive. Não é demonizar os caminhos médicos já trilhados. É pensar os caminhos políticos e históricos que esses códigos carregam e, consequentemente, tantas outras respostas possíveis para expressões vitais que esses diagnósticos, infelizmente, encerram ou interditam. Foucault escreve na História da Sexualidade que existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferente do que se pensa e perceber diferente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. O que ele diz aqui, né? Que é sobre esse exercício que a gente está fazendo de se autorizar a questionar como algo indispensável para seguir, né? A gente precisa questionar, olhar, se autorizar a fazer esse exercício para conseguir seguir nas nossas reflexões, que é basicamente caminhar perguntando, e aí eu vou pedir para vocês guardarem essa frase aí no coração de vocês. Para nos ajudar um pouco a apreciar essa paisagem, lanço mão de mais uma analogia. Eu acho que isso é mania de quem cresceu na igreja ouvindo parábolas. Então, tenham paciência. É uma analogia um pouco distante das nossas águas de mergulho, que são sobre os sistemas computacionais. O sistema, como Windows ou Apple, oferecem ao usuário uma experiência relativamente estável e intuitiva. Os processos internos estão em grande parte ocultos. O que importa é que o programa funcione. Quando algo acontece, geralmente recebemos uma mensagem pronta, uma classificação, um protocolo de ação, na maioria das vezes, para clicar um ou dois botões. O DSM, o DSM opera de maneira semelhante a um pacote de software já compilado. Recebemos uma categoria pronta, organizada, testada e distribuída para uso. Ele funciona, produz resultado, permite comunicação entre profissionais e facilita a padronização. Mas pouco sabemos sobre os inúmeros processos, disputas conceituais e decisões históricas que foram necessárias para que aquele diagnóstico aparecesse em sua forma final. Os diagnósticos podem operar de forma semelhante, oferecem uma interface organizada para lidar com fenômenos complexos. A vantagem é a estabilidade. Os riscos é que a interface passe a ser confundida com a própria realidade. Já os sistemas de código aberto, geralmente são distribuições Linux, vocês conhecem? Que são, às vezes, o terror de algumas pessoas, porque você vai fazer a instalação de um programa, você não clica lá em baixar pacotes. Hoje, eu acho que é até mais automatizado alguns caminhos, mas dependendo do que você vai fazer, você precisa abrir o terminal, digitar o código e dar uma estudada, assim, não é uma coisa tão simples. Esses sistemas permitem que se investigue, o sistema Linux permita que se investigue como o sistema foi construído, quais são os seus componentes, suas dependências, suas camadas e seus conflitos internos. O usuário não recebe apenas um produto acabado, ele pode acompanhar os processos que o instituem e, eventualmente, modificá-los. Talvez pensar psicopatologia a partir de uma lógica mais próxima do código aberto signifique algo semelhante. Menos preocupação em encaixar rapidamente uma experiência humana em uma categoria pronta e mais interesse em compreender os processos históricos, sociais, políticos e biográficos que produzem aquele sintoma. O diagnóstico continuaria existindo, assim como o software continua existindo. A questão seria outra. Tomar a categoria não como um produto final e fechado, um enquadre morto, como a gente falou no último encontro, mas como uma construção provisória, passível de revisão, adaptação e reinterpretação. Em vez de operar apenas como usuário passivo, torna-se também produtor do seu código. Bem, é importante lembrar que toda analogia tem equívocos, sobras, frestas, e talvez por isso elas sejam tão interessantes e potentes, né? Permitem a inversão, permitem o equívoco, o erro, a brincadeira. E a brincadeira, para mim, é algo muito importante. Bem, mas dentro dessa analogia dos sistemas computacionais, eu gostaria de me ater à falsa ideia de estabilidade, de estabilização,
Ideia que apareceu nos últimos encontros, defendido por construtos científicos biológicos, dos sistemas como modelos estabilizados, e refutado por Canguilhem, Darwin, Foucault e outras pessoas que caminharam aqui com a gente, que estão nesse papelzinho, assim, para vocês, com os signos, vocês podem ver. Bom, aí como disse o Vinícius no último encontro, a estabilidade que se supõe à vida impede uma leitura do singular, que é inerente a ela. Ainda usando a analogia do software, é bom lembrar que o sistema Linux é um sistema que demanda se debruçar, ficar com o problema, em vez de buscar uma saída rápida, uma solução definitiva ou uma narrativa salvacionista. Em vez... isso para citar a Donna Haraway, ela que fala das narrativas salvacionistas, assim, e de ficar com o problema também. Precisamos aprender a permanecer nas complexidades do presente e construir formas de viver e agir. Me parece que mesmo quando queremos uma transformação, uma revolução, desejamos que ela seja automática, automatizada e controlada. Pronto, então vamos mudar tudo, fazer esse botão e tomar o poder e tudo vai se transformar. Como se fosse um pacote Windows. Pouco nos interessamos pela trabalheira que isso certamente dá. Queremos transformações novas a partir de velhos parâmetros. Um bom exemplo disso são os debates sobre monogamia e não monogamia. Os sistemas não monogâmicos requerem pensar a arquitetura dos nossos repertórios relacionais, desde toda a estrutura capitalista, de propriedade privada, de hierarquização dos afetos, convocando a nos afastar do automatizado e resgatar a autonomia da construção das nossas ecologias e arquiteturas vitais. Então, isso de... a monogamia não é exatamente um... Bom, algumas pessoas vão pensar que sim, mas sobre quantas bocas você beija ou com quantas pessoas você transa, assim, né? Essa é uma quantificação que diz mais sobre a monetização de uma falácia não monogâmica bem neoliberal. Mas isso foi só um exemplo para a gente pensar como tem alguns debates. Eu acho que talvez algumas pessoas tenham a proximidade com esse debate, que é um debate bem sensível, porque ele não é simples. Não é clicar no botão e tudo muda. Não é vamos abrir a nossa relação e tudo se transforma, né? A gente precisa mergulhar em coisas muito profundas e estruturais. Nesse encontro de hoje, caminhando pelas historietas e lorotas, queremos pensar as subversões em 3 temas. Acho que teriam muitos jeitos de a gente falar de subversão aqui, porque, para além do que... Falou de subversão. Se manifestando. É muito bom. Eu não pedi uma interpretação. É muito bom, viu? Você falou que eu performance. O que eu respiro. Bom, teria muitos jeitos da gente falar de subversão. Lembrando, inclusive, da semelhança com a palavra insurgência, né? Que você trouxe insurgir, submergir, submersão. E vamos falar de 3 coisas, assim, né? Como não só a gente leu aqui subversão do dicionário, mas a subversão também pode ser outras versões possíveis para alguma questão. E nesse sentido, a gente vai usar três conceitos assim para falar de subversão, e a gente podia usar vários, assim, que é subversão, então você vai inventando quantas versões são possíveis, né? Que é improviso, autonomia e comunalidade. Acho que são esses 3 eixos que a gente vai trazer hoje. Estou um pouco preocupado com o tempo. Tem uma diferença entre comunidade e comunalidade, mas não sei se era tão relevante para a gente agora. Talvez no decorrer do texto isso até se apresente, mas se a gente precisar, a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre essa diferença. Poucas coisas são tão subversivas como agrupamentos comunais, e certamente todas as histórias que vamos trazer aqui têm relação com isso. Para mim, pessoalmente, nada mais inspirador e pertinente para falar sobre subversão do que o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Alguém conhece? EZLN? Vem com a blusinha, inclusive. Bom, o Exército Zapatista, ele se apresenta para o mundo em 1994 após um comunicado público no dia 1º de janeiro.
Essa data é importante porque foi a mesma data da assinatura do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que dentre as mudanças, algumas muito polêmicas, que ela implementou, uma delas afetou profundamente as terras coletivas do México, chamadas ejidos, que são propriedades coletivas de uso comum, voltadas principalmente para a agricultura, sendo fundamentais para a subsistência das comunidades rurais e indígenas mexicanas. O Acordo de Livre Comércio permitia a privatização, divisão e venda dessas terras, gerando um impacto brutal nas comunidades camponesas e indígenas. Entretanto, o EZLN, o Exército Zapatista, se inicia anos antes, em 1983, permanecendo secreto durante quase mais de uma década de existência. Nesse período, eles ampliaram suas bases junto às comunidades indígenas, adquiriram armamento e ficaram desenvolvendo suas estruturas militares para futuras insurreições armadas. A revelação pública do movimento, em 94, ocorreu em um período de muita movimentação política na América Latina, assim, uma esquerda meio em crise, assim, queda da União Soviética. E o nome do movimento evoca uma inspiração que é de Emiliano Zapata, que lutou na Revolução Mexicana e defende a reforma agrária, os direitos dos povos indígenas e a justiça social para os camponeses. A gestão interna do movimento, que se origina em Chiapas, o estado mais pobre e de maior concentração indígena do México, é horizontal e descentralizada, com a participação ativa de membros através de assembleias comunitárias. As decisões militares e assuntos estratégicos ficam a cargo do Comitê Indígena Revolucionário Clandestino, e a comandância geral é composta por 23 comandantes e por um subcomandante que também atua como porta-voz da organização, o subcomandante insurgente Marcos. O movimento zapatista convoca a coragem de imaginar outros futuros. Em 94, ele sinaliza aos poderes hegemônicos que há mais possibilidades além do neoliberalismo e para a esquerda em crise, que a tomada do Estado não é o único caminho possível. Tem dois slogans que eu gosto muito, eu acho que são os mais conhecidos do movimento zapatista, que é caminhar perguntando e um mundo onde caibam muitos mundos. Eu acho que esses dois slogans conversam muito com a gente, eles vão comparecer aqui. Então, guardem o EZLN no coração de vocês, que já já a gente volta para essa paisagem. Caminhando um pouco na história, indo, que é 2015 agora, estamos em 2015, saímos de 1994. 2015, secundaristas, estudantes do ensino médio que protestam contra reformas curriculares e militarização das escolas, ocupam os prédios das instituições educacionais, impedindo que as atividades aconteçam como de costume, normalmente nas suas versões habituais. Vocês lembram disso? 2015? As ocupações secundaristas? Alguém aqui ocupou? Não, tem secundarista. É ex-secundarista. Imagina se passou de ano e já está nessa. Bom, legal. Vou saber. O movimento das ocupações começou em São Paulo e se estendeu por vários estados do país. Nesse mesmo período, eu estava no mestrado na UNB, como também fazia e faço parte do movimento Passe Livre lá, já há alguns anos, e a nossa, assim, né, nosso trabalho de base era com secundaristas, inevitavelmente eu acabei participando das ocupações. Então, eu dividia o tempo entre os compromissos acadêmicos e a militância. Apesar da minha dissertação não ser sobre os levantes, as coisas se misturavam. Minha orientadora, uma senhorinha que havia resistido nos tempos de ditadura militar na UNB, fazia vistas grossas às minhas ausências. Amém. E certo dia, nos corredores da UNB, ela me perguntou entre sussurros, como quem tem marcado no corpo o costume a subversão, e me disse: nessas ocupações, você está ao menos conseguindo fazer alguma revolução? Porque os trabalhos eu não estava, né? Bom, minha pesquisa era sobre desenvolvimento humano e educação, uma etnografia com crianças em Goiás, mas fazia sentido escrever um pouco sobre o atual contexto político educacional. Então, eu vou ler um trechinho, um parágrafo que eu escrevi, que vai ajudar a gente a pensar em algumas outras coisas.
Durante os meses dedicados à escrita desse trabalho, entre uma página e outra, eu parava para ler uma notícia nova, mais um ataque a direitos. Entre o fim de um capítulo e um e-mail para a orientadora, dava um pulo em uma das ocupações das escolas para levar mantimentos, dar apoio. Voltava, escrevia mais um pouco. Depois de um dia inteiro de leitura, fazia uma pausa de fim de tarde com um spray de pimenta e bomba de gás que se estendia até a madrugada na delegacia à espera de notícias de companheiros e companheiras. Mais um dia em que abria o computador e com um suspiro apertado entre notícias de retrocessos e violência, tomava fôlego para seguir na escrita. Em uma conversa com companheiras de luta, olha este diálogo. Em uma conversa com companheiras de luta do movimento social, sobre como se fortalecer nesses momentos, nesses tempos de retrocesso, escutei de uma secundarista a seguinte frase. Sabe, depois dessas ocupações, me sinto mais comprometida, ao que eu tento me certificar. Politicamente falando, e ela me respondeu, não, me sinto comprometida com a vida mesmo. Então, entender o que promove ou mobiliza o compromisso de uma adolescente com a vida me parece bastante importante no mergulho que estamos fazendo aqui. Primeiro, é importante dizer que esses dois exemplos, tanto do movimento zapatista, que segue até hoje, o movimento zapatista é atuante, se modificou muito, mas ele é atuante. As ocupações eles duraram alguns meses, semanas? Não sei dizer, você sabe? Não sei se chegou a meses, mas não chegou, né? Acho que semanas. Primeiro, é importante dizer que esses dois exemplos, contados aqui de forma simplista, deixam escapar em muito a complexidade, os conflitos e as incongruências próprias de qualquer coletividade, especialmente dos coletivos e movimentos sociais autônomos que se propõem à contramão das hegemonias. Em um mergulho aquático, voltando à nossa analogia, para a gente não perder as nossas máscaras, um acontecimento possível é o seguinte: estando submerso, à mercê das correntes marítimas, você pode nadar por longos minutos e até horas, ter a sensação que percorreu longas distâncias e, quando volta à superfície, se dá conta que está a poucos metros do seu ponto inicial, quase não andou. Os riscos de estar contra a correnteza é exaustivo e aparentemente pouco eficaz, e em alguns casos pode te levar a direções contrárias que você planejou. Tá aí 2013 para ver o que aconteceu, né? Desses movimentos, todos eles foram e são muitas coisas, menos tranquilos. Romantizar processos como movimentos sociais, romantizar processos também é uma forma de tentar estabilizar e trazer enquadres mortos. Impossibilita mudança, impossibilita reflexão. As lutas dos movimentos chamados autonomistas, não sei se vocês conhecem esse termo, eu já falei ele aqui em alguns momentos, podia até ter colocado no papelzinho. Mas as lutas desses movimentos, que se autodefinem como autonomistas, se referem a movimentos descolados das lógicas institucionais e mais afastados do poder, por exemplo, dos partidos políticos. Autonomia para esses grupos não é não precisar de ninguém. Esse jeito de pensar, inclusive, autonomia é um jeito bastante capitalista e colonial. O movimento zapatista, por exemplo, não se coloca como modelo. Para eles, a ideia, e não tem nenhum intuito de tomar o poder. Para eles, a ideia é descentralizar, que as pessoas e grupos construam possibilidades de existência e de autonomia nos seus territórios a partir dos seus próprios referenciais. Então, a autonomia, tentando costurar aqui um pouco com o Canguilhem, trazendo as nossas teorias, os nossos papéis nisso, para a gente não se perder demais, é criar as próprias normativas, ou, para citar Demartino, para ser no mundo. Esses dois exemplos nos ajudam a pensar, esses dois movimentos que eu trouxe, nos ajudam a pensar a criação de normatividade e autonomia, mas façamos aqui um alongamento para evitar o torcicolo teórico. Eu gostei muito dessa expressão que eu ouvi, inclusive num debate sobre o zapatismo, que eles usaram, enfim, né, vários questionamentos de movimentos marxistas questionando posições zapatistas, e eles chamaram de torcicolo teórico, que você
pega a sua teoria marxista e não consegue nem olhar para, especialmente não consegue olhar para baixo, né? Um dos slogans do zapatismo é lá à esquerda e a barra. A esquerda e abaixo. É, e então, para evitar o nosso torcicolo teórico, eu me perdi aqui. Acho que a gente pode pensar a categoria vivente, que aparece muito na teoria Hegeliana, desde uma lógica menos individual do organismo e mais na perspectiva ecológica, para citar Haraway de novo, ou rizomática, para citar Deleuze e Guattari. Tensionar a coletividade nesses princípios teóricos. Assim, essa é o convite aqui de alongamento para evitar o nosso torcicolo. E retomando a ideia do que é a vida, e a gente caminhou bastante nisso, né, no último encontro, Darwin traz uma citação da qual o Vini fez referência, mas não leu no último encontro, que é a seguinte. Aí, Não, se alguém quiser ler, tá aí. não está no papel. Tá só aqui. Que pena. Quando contemplamos a natureza, porque ela é bonita, né? Acho que é É uma bonita, das é poucas bonita. que eu trouxe mesmo. Está na origem das espécies, esse trecho. O Darwin tentando ainda argumentar a teoria da seleção natural, que ele vai apresentar no capítulo seguinte. Então, ele está preparando o terreno. Já falou sobre pomba bastante, falou sobre criador, e agora ele está preparando para mostrar, para argumentar que existe uma diversidade na vida e que semana passada a gente falou um pouco aquilo do Canguilhão falando de uma ideia de vida como se o meio e o indivíduo fossem acoplados, o indivíduo fosse feito para viver em um meio. E aí Darwin ajuda a quebrar um pouco isso, pensando que a vida não é algo que se acopla ao meio, a vida é uma relação, não, e não existe vida não está indiferente ao meio, né? Deve ter conflito. Então ele vai usar um pouco esse argumento que eu acho que ele é pesado, é bonito, mas é pesado porque Talvez. é pesado, Não sei. dá dó dos minhocas. Quando contemplamos a natureza, Darwin falando, a mesma nos parece brilhante e jubilosa quando em situação de superabundância de alimentos, mas não vemos ou não imaginamos que as aves que cantam alegremente ao nosso redor vivem geralmente de insetos ou de sementes. E que assim estão constantemente destruindo a vida. Ou comumente nos esquecemos como é frequente serem esses pássaros cantadores e também seus ovos de filhotes destruídos por predadores. Então, talvez seja também sobre não romantizar a vida, né? Ou seja, a destruição e a morte são necessárias para que a vida siga. Podemos compreender, então, que o contrário da vida não é a morte. A morte a compõe, a possibilita. Para Rufino, o contrário da vida é o desencantamento. A morte é o duplo da vida. Dessa maneira, abre aspas. Eu não coloquei as citações aí, mas eu falei, Rufino falou, o que eu falei aqui hoje é a página 11, tem a página. Tem o livro, mas não tem a citação. Eu falei. Fora da norma. Total. A morte, enquanto rito, pode ser chave para a compreensão da esfera da vivacidade e não da dicotomia vivo e morto, como algo ativo e inativo, útil e descartável. O desencantamento diz sobre as formas de desvitalizar. Olha que bonito isso. O desencantamento diz sobre as formas de desvitalizar, desperdiçar, interromper, desviar, subordinar, silenciar, desmantelar e esquecer as dimensões do vivo, da vivacidade como esferas presentes nas mais diversas formas viventes. O que nos leva de volta ao conceito de Demartino sobre as manifestações do tarantismo. Lembram? Desde uma leitura historicizada e política do fenômeno como um caminho para a resolução de questões sociais e psíquicas. O encantamento, então, ou melhor, usando os termos demartinianos, o magismo é o que possibilita o sujeito agir no mundo. Sobre essa dicotomia vida e morte, viu? Não é tão feio. Pode ser legal. Sobre essa dicotomia vida e morte, ainda falando dos zapatistas, em um artigo da antropóloga Júnia Marúzia,
Sobre as concepções de morte nos comunicados zapatistas, a pesquisadora evidencia que vivos e mortos não necessariamente se distinguem. Todos os zapatistas vivos são, ao mesmo tempo, mortos, especialmente pela situação de convivência na guerra, que os coloca no estado de sacrifício permanente. Em contrapartida, todos os zapatistas mortos são vivos, porque falam e agem e decidem. Na narrativa construída pelo EZLN, nos comunicados para fim de resistência, a morte foi elaborada como um construto de coletividade. Eu coloquei o site aí, inclusive, porque tem todos os comunicados desde o primeiro comunicado, assim, eles são muito organizados, se vocês quiserem depois olhar. Em 2014, o subcomandante Marcos anunciou sua morte. Na ocasião, ele declarou que o personagem Marcos deixaria de existir e passou a adotar o nome de subcomandante Galeano. E, inclusive, mudou, assim, ele parou de ser uma referência tão forte nos diálogos, né? Na representação dos zapatistas. Ele mudou o nome para subcomandante Galeano em homenagem a um militante zapatista, que era um professor das escoelitas zapatistas, são escolas do movimento, que foi assassinado, que se chamava José Luiz Solis Lopes, que era conhecido como Galeano. Nessa ocasião, o subcomandante Marcos, que passa a se chamar subcomandante Galeano, afirma algo muito próximo de: é necessário que um de nós morra para que Galeano viva. Eu acho que dá tempo de ler. É que esse comunicado de 2014, vou ler pelo menos um pedacinho. Esse comunicado se chama. Eu acho que vale a pena depois ler na íntegra, ele está em espanhol. Entre Luz e Sombra. Pus o link aí também. Mas tem uma parte muito bonita, ele vai falando que talvez que ele pensa que algumas pessoas não entendem por que um exército para lutar pela paz, né? Eu coloquei um trecho muito grande, mas eu vou ler só um pedacinho, que ele fala: escolhemos. Ai, nossa, é muito bonito esse negócio. Que ele vai tentando dizer que, enfim, tem motivos para eles serem um exército, e um exército que está lutando pela paz, e que a paz e a morte elas estão compondo tudo isso, né? Mas ele diz assim no finalzinho: mas escolhemos não dar ouvido a quem está de fora, que são as pessoas que fazem crítica, apesar de ser um grupo que consegue fazer processos autocríticos abertos e coletivos muito interessantes, mas esse de fora que ele fala são de movimentos neoliberais e, enfim, né, das hegemonias. Não aqueles, aí ele fala quem são esses de fora, não aqueles que sempre exigem e insistem em uma luta até a morte, contando que os outros forneçam os mortos. Escolhemos olhando e ouvindo uns para os outros, sendo o coletivo votante que somos. Escolhemos a rebelião, isso é, a vida. Olha que bonito. Isso não significa que não sabíamos que a guerra vinda de cima tentaria e está tentando impor seu domínio sobre nós novamente. Sabíamos e sabemos que repetidas vezes temos que defender o que somos e como somos. Sabíamos e sabemos que continuará havendo morte para que haja vida. Sabíamos e sabemos que para viver morremos. Então, eu trago essas questões assim do movimento zapatista com a morte para a gente pensar um pouco Darwin na relação que ele traz aí sobre a morte, né, na vida, esse conceito que se mistura. Então, é um pouco isso. E ok? Sua morte como um fruto da coletividade. Uma frase que você puder. A morte como o quê? Não entendi. Cara, eu gosto muito do movimento zapatista, eu me embolei nesse texto, porque eu passei muito tempo no site deles, assim, e tá tudo em espanhol, né? Então essa tradução é meio minha, meio tosca. Mas
Eu tive muita dificuldade. Eu acho que eu vou ter dificuldade de te responder isso. Isso aparece aqui e aparece nessa pesquisadora. Ela fala disso da morte ser coletiva e que eu entendo que a morte não é individual. Assim, quando morre uma pessoa zapatista, morre um pouco dessa história, um pouco da memória dela, morre um pouco da memória de quem está vivo, como se isso se borrasse, como se a vida e a morte se borrassem um pouco. Mas aí, obviamente, a gente está falando de noções muito mais subjetivas, simbólicas, espirituais. É um outro jeito. São grupos, a maioria indígenas, né? Então são grupos que é outra ontologia assim de pensar a vida e a morte. Talvez eu esteja fazendo uma torção bem tensa aqui, jogando Darwin junto com Canguilhem, junto com os zapatistas, mas eu acho que é a nossa brincadeira aqui. Eu acho que é um pouco sobre isso, sobre a gente evitar o toxicólogo teórico, assim. Então, eu não sei se eu consigo te responder. Acho que essa é uma pergunta muito boa, assim. A morte como um construto de coletividade. Quando o subcomandante Marcos faz esse anúncio, é, eu acho que ele se aproveita também de um momento político em que ele precisa sair de cena. Ele é uma figura que ele é muito mais importante para fora do movimento do que dentro do movimento, assim. As pessoas dentro do movimento não consideram o comandante Marcos uma figura. Ele é para fora, assim. Ele nem é indígena, inclusive, né? Ele é um dos poucos não indígenas que são do movimento, assim. Eu acho que eu coloquei aí, ele é filósofo, enfim. Mas eu não sei se eu te ajudo muito, assim. Acho que é uma coisa para ficar ecoando mesmo. O que é isso? Eu li muitos comunicados e a coletividade aparece de diferentes formas, a morte aparece de diferentes formas, enfim, o México tem outro jeito de pensar, de uma forma geral, né? No México tem outras formas de pensar a morte, então tem um lugar de coletividade mesmo, de celebração, inclusive saindo só do zapatismo, de celebração da morte. Então acho que tem um pouco a ver com isso, mas é uma pergunta difícil essa sua. Enfim. Bom, eu trouxe aqui é, aí a gente já está agora em 2026. Eu trouxe esse livrinho, já te conhece, mas eu acho que mais alguém já viu? Acho que vocês de casa têm um segundo arquivo que vai ajudar vocês, mas o livro eu não consigo mandar, que está aí com vocês. Eu vou deixar ele circulando, os dois, e vocês vão passando. Acho que não dá para todo mundo ver todo, mas dá uma olhada por alto enquanto eu vou falando, porque agora a gente vai entrar numa outra energia, assim. Acho que o zapatismo é uma energia muito densa, assim. Eu particularmente gosto muito, mas acho que dá uma girada mesmo na nossa forma de pensar. E que eu acho que é a proposta de hoje, assim. Então, estamos nos encaminhando aqui, mais ou menos do meio para o final do nosso mergulho hoje. Nessas paisagens, nos debruçamos sobre a potência da coletividade, da autonomia, e ficou evidente, entre os jogos vida e morte, a impermanência e a instabilidade. Não à toa a gente está com dificuldade de responder isso, né? O que significa a morte como coletividade? Assim? Talvez seja mais fácil para a gente pensar a vida como coletividade, né? Estamos todos vivos. Né? Por quê? Porque é tão mais fácil pensar a vida como coletividade e a morte não. Nesse sentido, como anunciei acima, algo que talvez funcione como uma forma de escapar da ideia de estabilidade é o improviso. O improviso é um conceito mais comum nas artes, mas que de alguma forma comparece em alguns construtos filosóficos. Foucault, em especial Deleuze e Guattari. Tinha falado Deleuze e Canguilhem. Sendo o improviso o caminho de desestabilização e estabilização, ou territorialização e desterritorialização. A ocupação de secundaristas foi um grande exemplo de improviso. Criar assembleias, atividades de aprendizagem, improvisar dormitórios, estruturas de acolhimento, dispositivos de resolução de conflito entre eles sem a presença da conhecida direção ou coordenação, haja improviso. E eram muitas coisas, gente.
Foi um universo, foi muito bonito ver a capacidade de organização de adolescentes, assim. A potência foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nas poucas ocupações que eu já tive. Mas aqui hoje, uma das nossas referências de improviso é Tim Ingold, que é um antropólogo. Acho que é a primeira vez que ele aparece aqui nos nossos seminários. Ele escreve que o artesão, o desenhista, o arquiteto ou o músico não simplesmente aplicam um projeto pré-definido. Eles improvisam constantemente em resposta ao que emerge durante o processo. Ele escreve, entre aspas aqui, improvisar é seguir os modos do mundo à medida que eles se desenrolam e não conectar em retrospecto uma série de pontos já conhecidos. Página 38. Para Ingold, o improviso não é a ausência de forma, mas a capacidade de criar forma durante o percurso. Ele exige técnica, atenção e disponibilidade para responder ao que emerge. A vida está sempre em aberto. Seu impulso não é alcançar um fim, mas continuar seguindo em frente. Improvisa quem não abandona o caminho, mas também não se deixa aprisionar por um roteiro. Lembrando de outra referência que o Vini trouxe sobre transformar a vida em arte, que quando Foucault diz lá no Por uma Vida Não Fascista, não sei se eu coloquei aqui, ele escreve exatamente assim: a arte de viver contrária a todas as formas de fascismo. Podemos pensar que essa definitivamente é uma arte que pressupõe muito improviso e que faz sempre e se faz sempre e inevitavelmente em partilha, né? Então a gente volta novamente aqui à coletividade como talvez uma das grandes chaves de subversão. Não à toa vocês já devem ter passado por isso de vamos separar aquele grupinho na escola ali. Isso é tudo desmantelamento e subversão, assim. Na ditadura tinha muito isso, né? Você ficar parado, duas, três pessoas, era perigoso, né? Duas, três pessoas conversando na rua, assim, já vinha a polícia e dizia, olha, e não. Como disse no início, a coletividade é uma chave importante para os nossos debates. Todo projeto colonial da África aos povos ameríndios daqui teve e continua tendo como uma das suas principais estratégias de dominação o ataque às comunalidades. Aí eu acho que aqui cabe eu sair correndo, que eu achei que não ia dar tempo, e a gente já está chegando no final. Acho que aqui cabe fazer essa diferença, né? Que comunidade é uma organização grupal específica, a gente pode falar, né? Da comunidade negra, comunidade de quilombola, comunidade trans, uma comunidade do ribeirinha, mas a comunalidade é a construção dos dispositivos comunais que se estabelece numa comunidade. A comunidade pode, inclusive, se fragilizar e perdendo suas capacidades comunais de fazer rede, de apoio, de solidariedade, de criação, de autogestão, de autonomia. Então, a comunalidade é esse lugar que é mais caro para a gente do que o conceito mais superficial, mais vazio de comunidade. Não sei se é certo falar vazio. Não. Então, o que a gente sempre vê é o ataque ao que é comunal. É muito perigoso o que é comunal. Tem algumas escolhas, inclusive, que elas são vendidas para a gente como escolhas técnicas, mas elas são, enfim, toda escolha é uma escolha política. Elas são vendidas como escolhas técnicas, mas elas são escolhas políticas. Quando a gente tem, por exemplo, o Wi-Fi, a gente tem um prédio com 4 apartamentos por andar, 5 apartamentos por andar, muitos andares, e cada apartamento tem sua Wi-Fi. E aí você não compartilha só Wi-Fi, você põe a senha. E tem toda a política do medo, tipo, não deixa aberto, porque vai entrar um pedófilo. Eu já ouvi isso, não sei se vocês já ouviram. Vai entrar um pedófilo e vai usar sua Wi-Fi para fazer pedofilia. Como se eles precisassem disso, inclusive. A gente está aí vendo um monte de situação aqui.
É claro que tem um lugar técnico de se todo mundo está usando esse Wi-Fi, né? Como aconteceu lá na praia, fica difícil, né? Fica lento, fica complexo. Mas se a gente começasse a pensar na coletividade de vamos juntar esse andar, a gente pega uma Wi-Fi, põe uma distribuição boa, uma Wi-Fi boa, e a gente divide o valor, vai ficar baratinho, R$ 20 para cada apartamento. Isso é muito perigoso, porque aí você coloca em xeque e começa a colocar em risco as empresas. Então as empresas vão começar a quebrar e a gente vai ter um problema delicado aí. E tem inclusive uma outra história muito boa para contar sobre isso. Mas só para dizer que as práticas coletivas são perigosas. A autonomia é perigosa e por isso sempre foi atacado. Não por acaso, as organizações comunitárias costumam representar perigo que podem às hegemonias. Podemos pensar de forma crítica, inclusive, em certas políticas de segurança pública, como as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs no Rio de Janeiro. Para além dos discursos oficiais, vale perguntar: que formas de vida estão sendo reorganizadas, controladas ou desarticuladas nesses territórios? Que, quem, que é, quem que as UPPs está protegendo? É, daí eu vou falar eu vou trazer esse outro exemplo, que ele é muito bom. Acho que Jorge conhece a Fundação Casa Grande, no Ceará. Acho que a gente já falou disso. Alguém já ouviu Fundação Casa Grande, no Ceará? Era ainda é um ponto de cultura, mas era um pontão de cultura ali do período que estava Gilberto Gil, no Ministério da Cultura. E talvez esse seja um exemplo mais emblemático de como as organizações coletivas, autônomas, autogestionadas são, bom, que eu tenho, né? Que deve ter vários exemplos. Então, a Fundação Casa Grande, eu até anotei aqui para não me esquecer, Fundação Memorial do Homem Cariri, fica em Nova Olinda, no Ceará. É, e é um lugar muito interessante, assim, um lugar onde as crianças... É um contraturno, é um ponto de cultura que funciona como contraturno, tem uma rádio, tem a TV Casa Grande, tinha uma biblioteca, assim, que as crianças organizavam. Aí eu fui visitar numa ocasião em que eu estava fazendo um trabalho em parceria com o Ministério da Cultura e da Unesco sobre modelos educacionais possíveis, enfim, né? Em algum momento que algumas coisas eram mais possíveis de fazer no governo federal. E aí, na ocasião dessa pesquisa que eu participei, eu fui conhecer esse lugar. E quem me apresentou o lugar foi uma criança, né? Me apresentou tudo, e depois chegou um jovem adulto, que devia ter uns... Jovem adulto, não, devia ter uns 17 anos. E me explicou que duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, que a biblioteca que ficava lá era uma biblioteca que as crianças decidiram como iam organizar os livros. Então, elas escolheram que iam organizar por cor. Então, era bem peculiar. Então, tinha os amarelos, as estão... Ah, você quer... E aí, o que ele falou? Ele falou, no final das contas, o que acabou acontecendo? Como só as crianças entendiam o que elas tinham organizado, se algum adulto chegava querendo um livro específico, tinha que chamar uma criança, porque a criança ia saber onde está. Mas você sabe qual é a cor? Eu acho que é azul, aí iam nos azuis. Eu acho que... Então, tinha toda essa coisa que foi muito peculiar, mas enquanto subversão, tinha a TV Casa Grande. Ainda tem no YouTube alguns vídeos. Só que era uma TV produzida por eles, pelas crianças, pelos jovens, e que iam entrevistando pessoas da comunidade, daquela cidade de Nova Olinda, que é muito pequena, não sei hoje quantos habitantes, nem anotei né, dessa época, que era muito menos. E isso foi há mais de 10 anos, né? E aí era uma TV local, e tinha ali uma distribuição local, e faziam tinha um transmissor próprio. E, a, e aí eles faziam vários programas, iam mostrando sobre o tio que fazia os sapatos, e tinha uma figura, esse programa tem, eu não peguei o nome, não vou me lembrar o nome, que é um senhor que ele tinha uma vara de madeira, ele conseguia saber onde tinha água, e é uma entrevista inteira com ele procurando água pelos locais da cidade.
é uma coisa muito interessante, muito própria, que mobilizou ali aquela região. O que aconteceu é que essa TV foi ganhando tanta notoriedade, foi ganhando tanta audiência, que a Anatel percebeu uma queda de audiência na TV aberta geral. Bom, aconteceu alguma coisa em Nova Olinda, a audiência caiu de um jeito considerável nos últimos meses, estamos aí há muito tempo, não tem nenhuma questão com luz, não tem nenhuma questão elétrica, e mandaram uma pessoa para ver o que tinha, o que estava acontecendo, porque não estavam assistindo TV ali. E aí descobriram que as pessoas não estavam assistindo Globo, SBT, nada, e estavam nessa TV local. E aí falaram, olha, o que está acontecendo é isso, eles criaram uma TV própria e caiu a audiência. E aí a Anatel falou, não, não pode, então vamos lá, tem que bloquear esse distribuidor, não pode fazer. E no dia que a Anatel foi fazer esse bloqueio, só tinham crianças na fundação. E eles não conseguiram fazer o bloqueio porque precisava de um adulto que assinasse. Assim. Então foi um processo, assim, tiveram que na cidade grande trazer alguém, foi uma confusão, assim. E eu gosto muito desse exemplo porque é isso, como uma cidade se organiza a partir das próprias lógicas e ameaça, não só a Globo, uma cidadezinha pequena, assim, então como é ameaçador, assim, quando existe uma produção autoral, autônoma e autogestionada, ainda mais com criança, né? E aí você ainda põe esse cheque, que foi muito bom, né? As crianças, não tem como assinar, as crianças sabem escrever, aquela confusão, né? Não podiam assinar. Bom, mas dito essa outra parábola, anedota, lorota, é... Entendi. É bom a gente lembrar que as estratégias de destruição de uma comunidade e de sua comunalidade são inúmeras. Já nos navios negreiros, parentes eram separados, assim como pessoas pertencentes ao mesmo grupo étnico e linguístico, porque a língua, em especial, sempre esteve entre os primeiros alvos da colonização. Impedir alguém de falar sua língua é também interromper formas de memória, pertencimento e existências. Para fazer um último alongamento preventivo contra os polos teóricos, fico me perguntando se todo o construto lacaniano acerca da linguagem dá conta desses atravessamentos históricos. Como pensar um sujeito falado pela linguagem a partir da experiência colonial de silenciamento? Como pensar essa formulação diante da interdição das línguas nativas, dos castigos corporais impostos a quem falava sua própria língua, das políticas de apagamento linguístico e cultural? Talvez essa seja uma das potências da reflexão de Lélia Gonzalez, ao formular a noção de pretuguês. Vocês conhecem? Eu não coloquei isso. Desculpa. Ela formula a noção de pretuguês não como um erro, desvio ou inadequação à norma, mas como uma marca viva da resistência. Uma língua que carrega os rastros da violência colonial sem deixar de produzir criação, memória e reinvenção. Isso é improviso. Se vocês quiserem anotar aí, tem um pedacinho aí para anotações, ó. Lélia Gonzalez, pretuguês. Vocês vão pôr no Google e vai aparecer isso, vai aparecer um monte de coisa, mas vai aparecer essa, essa construção dela. O que eu trouxe aqui para vocês? Para a gente continuar o nosso debatezinho, ainda tem meia hora. Meu Deus, eu achei que eu fiz as contas tudo errado. A gente vive o inverso, né? Você superestima o tempo e eu subestimo o tempo. É isso? Pode ser. Você quer falar alguma coisa? Não, por hora. Vocês viram o livro? O livrinho? Muito bom, né? O que eu fiz? Talvez, vou deixar vocês distribuindo aí. Pode passar de longe. Vocês em casa têm também. Acho que está com qual o nome que eu pus nessa? Meditação? Meditação diária. Meditação. Eu peguei algumas. Logística. Aham.
Isso aí é autogestão, gente. Sim. Eu peguei algumas frases do livro, desse livrinho que vocês estão vendo, algumas frases do Foucault do texto Por uma Vida Não Fascista, e algum- adaptação de duas frases zapatistas, né? A única coisa que eu adaptei foram as frases zapatistas. É, na verdade, é para vocês levarem, pensando que o DSM oferece uma gramática, recursos para nomear, ainda que geralmente no enquadre morto, certamente pouco autônomo e definitivamente muito individual. A ideia é que vocês levem isso como uma provocação ao improviso mesmo, para vocês levarem para casa. Vocês podem cortar e fazer é, meditação do dia, vocês podem dar para a avó de vocês podem cortar e deixar no banco do ônibus, vocês podem jogar fora, vocês podem pôr fogo e ver queimando, podem fazer muitas coisas. Podem levar para o Natal na família, e pôr na mesa, assim, junto com o garfo. Com a faca. Ainda falta tempo, mas a gente tem que pensar, de eleição, tem que começar a pensar como vamos sobreviver ao Natal. Então, esse é um convite ao improviso, na verdade. Tomei a liberdade, considerando o livreto, que é o livreto organizado. Jorge, dá para dizer que é um livreto organizado pelo, pela Selvática? Eu acho que o livro tem um livro foi Francisco, né? Mas a partir de ações e Sim. escritos no artigo, assim, Uhum. da Selvática, da galera que estava em residência. Então, assim, uma galera em residência na Selvática, um movimento zapatista que diz, vamos aí, vamos criar a revolução de vocês. E Foucault, talvez seja o mais chato. Eu tomei a liberdade de juntar todo mundo, samplear, mixar e jogar aí para vocês fazerem outras coisas. Mas é mais uma provocação, um convite, considerando que talvez semana que vem a gente faça aí um próximo encontro, que vocês podem trazer coisas, mas podem trazer perguntas também. Acho que ficam muitas perguntas. Eu fico com perguntas depois de tudo que a gente falou aqui. Eu fico com muitas inquietações. Assim. Tem sido bastante intenso ler e toda pergunta que vem, assim, a pergunta que veio da semana passada me fez ter um monte de coisa, pensar um monte de coisa e esse negócio de uma hora que parece que tá dentro d'água mesmo. Que é tipo, eu acho que é isso. Digo, por enquanto. Vai que talvez, né, pensando que a gente está fazendo, fez esse percurso, né, de 4 encontros, é, e apresentou nos 2 primeiros encontros versões, e são versões, que essas versões são que quem aqui trabalha na educação, na saúde mental, ou só vive nesse mundo já é o suficiente, né, vai percebendo que tem muitas versões, tem uma versão bastante hegemônica do psicopato, né, do psicopatológico, que a gente vê um pouco a partir dessa ideia, talvez o diagnóstico seja o que mais chama atenção, o diagnóstico como uma ancoragem identitária. E aí a gente fica, quem trabalha às vezes quando a gente frequenta a escola, né, você vai lá e chega numa escola e tá várias crianças, aquela palavra, laudado, né, várias, ou se não são laudados com suspeito de diagnóstico. E aí você chega na escola, quando, né, no caso, que sou psicólogo, a gente tem uma coisa, o que que você vai fazer aqui? O que que você vai fazer aqui? Né? Para tirar a gente desse lugar, para a gente fazer alguma coisa com essas crianças, etc. Não sei se é alguma coisa com essas crianças, é alguma coisa com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Não é com essas crianças. E talvez a nossa posição, eu acho que esse último encontro de hoje, ele tem um caráter, esse último dos 4, né, pensados,
é que não é necessariamente estudar psicopatologia que vai ajudar a gente a fazer alguma coisa diferente no campo da psicopatologia. E talvez essa seja a maior mentira dos cursos de psicologia, de psiquiatria, de pedagogia, que é que você precisa estudar manuais. Não só DSM, DSM não é o único manual, tem manuais bons, assim, que descrevem um pouco melhor, tem um pouco mais de refinamento, tem a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais do Galarrond, é interessantíssima, é uma produção brasileira, um psiquiatra brasileiro, etc. É, mas talvez se trate de fazer construir uma percepção mais sensível da vida como um todo e pensar que não é eu, não é ninguém aqui sozinho que vai solver alguma coisa na escola com aquela ou a outra criança. Mas a gente precisa fazer costuras mais na coletividade, assim, no conjunto. E isso dá muito trabalho. Isso é lidar com Linux, assim, quando dá um problema, você fica muito de cara, mas é um prazer enorme você entender alguma coisa de programação, né? Achei muito legal essa coisa dos sistemas operacionais, de olhar para o DSM como um sistema operacional pronto, com a coisa já resolvida, e ver que todo mundo está esperando um pouco isso, e como é que a gente vai olhar o que está por baixo, o que faz com que determinado comportamento seja entendido como hiperativo na escola, como ansioso, como depressivo, pensando que a psicopatologia está só no sujeito. Acho que esse é o grande problema, que é aquela versão da psicopatologia do primeiro encontro, que é uma fantasia de que é uma doença orgânica, uma fantasia de que ela está no cérebro. Ela não está no cérebro. Não está no cérebro. Mesmo quando você tem a microcefalia, a psicopatologia não está no seu cérebro. Está na leitura do ambiente que supõe que esse sujeito deva acoplar ao ambiente dele. Quando, na verdade, você tem um sujeito radicalmente diverso dos demais. Então, o que a gente faz com esses sujeitos? E olha, isso não é uma coisa nova. E na antropologia, até essa antropologia mais assim, batidonas, assim, das que vão lá na comunidade indígena e vê a pessoa que vê espíritos, e daí fala, isso aqui seria um esquizofrênico na cidade, as pessoas que têm leitura, que ouvem vozes, então elas são, então, aqui especialistas em saúde, são especialistas são conselheiros espirituais na sociedade de seriam esquizofrênicos. Você tem essas leituras, né? São bem chavões. Porque essas leituras elas também têm um problema porque elas dão a entender que o cérebro é o mesmo, entende? O cérebro do esquizofrênico na sociedade urbana e o cérebro do xamã, ele também tem o mesmo cérebro, então o que acontece é que a cultura leu de um jeito diferente. Isso é uma grande fantasia. Na verdade, você tem pessoas diferentes, em contextos diferentes, com construções de mundo diferentes. Então, a gente precisa entender, assim, talvez coletivamente, que doença mental não tem nada a ver com doença orgânica, nada a ver. Se alguém acha que tem a ver, eu acho que é legal, agora é a hora de falar. Assim, não, eu acho, por causa disso, disso, disso. Porque para a gente poder contra-argumentar, assim, ou construir outro, um terceiro argumento, né? Parece que não tem relação por causa disso que a gente está falando, porque a psicopatologia é uma composição do corpo com o que está fora dele. Não é uma tuberculose que está só lá dentro do corpo. Não é um vírus. Não é uma bactéria. Não é. Não é. E um segundo entendimento é que não se trata, então, de eu fazer um convencimento das pessoas de que a psicopatologia é diferente da doença mental, da doença orgânica. Se trata de mudar um modo de relação nos ambientes que a gente circula. Como é que a gente faz isso? Bem devagarinho, com calma, fazendo coletivo, se associando, pensando em estratégias de fazer com que talvez cada por exemplo, numa escola, a equipe pedagógica, as próprias crianças possam falar sobre elas mesmas. Talvez a gente só não está falando sobre nós mesmos porque tem alguém dizendo o que nós somos. Basta abrir um TikTok, um Instagram, um Reels, YouTube, tem o tempo inteiro ou um tutorial
ou um especialista em alguma coisa. Então, o esvaziamento assim, do processo de intelecção, que é pensar sobre si mesmo, já está dado. A gente não pensa mais sobre nós mesmos. Por que será que a gente está vendo tanto diagnóstico? Assim, que é alguém que pensa sobre o sujeito. O tempo inteiro nós estamos sendo pensados. Assim. E daí você recebe, por exemplo, pacientes no teu espaço de trabalho e ele já vem pensado. Ele não está se pensando, ele vem pensado com o diagnóstico. Então, às vezes, usar o diagnóstico pode ser uma forma de se situar enquanto vivente. Eu tenho um nome para dar para algum tipo de sofrimento. Todavia, é interessante que eu possa fazer com que esse meu, sei lá, autismo, esse meu TDAH seja bem autoral, seja único, seja singular, Uhum. e que eu possa, enfim, fazer dele o que eu quiser para além de uma normatização do meu corpo junto aos outros, sabe? Agora, dá trabalho e não é estudando psicopatologia, entende? Não é estudando psicopatologia. Conclusão, né, do seminário. Não estudem psicopatologia. Pronto. Vão fazer outra coisa, sabe? Vão no teatro. Lá. Eu posso Não vai no colocar- shopping. Vai na rodoviária. Vai em outro lugar. Não vai no aeroporto, na rodoviária. Vai andar no centro à noite, no sábado, no Largo da Ordem. Aquele lugar maravilhoso. Né? Você vê outros lugares maravilhosos dessa cidade que você vê muita singularidade, gente de todos os espectros. É a Pastelaria Juvevê. Alguém já foi na Pastelaria Juvevê? Lá você tem de tudo. De tudo. Todos. O cachorro quente da frente da biblioteca também. Ou aquele cachorro quente na frente da biblioteca pública. Então, olhar para os nossos, quem está online, nos seus espaços, nas suas experiências comunitárias, quais são os lugares, né? Que você. O gato preto. Isso gera riso, eu acho engraçado gerar riso, porque não deveria, né? Gera riso porque a diversidade vira estado de exceção. Vira estado de exceção. Eu falo, nossa, é verdade, lá, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia contar outra lorotinha da vivenda. Ah, É porque você traz isso que eu acho muito importante, tipo, o que é importante para uma leitura psicopatológica, assim, né? Decente, ética, é não estudar psicopatologia. A gente só chega nessa conclusão. Mas aí eu me lembrei de uma lorota que eu gosto muito, né? Como vocês podem perceber das minhas analogias. A gente se conheceu numa escola de educação infantil, que é uma escola democrática lá em Brasília, não sei se eu já falei, ela é bem diferentona. Foi fundada pelos professores da UNB no final da ditadura. As crianças não fazem fila, as crianças não usam uniforme. É um caos. Um delicioso caos. pior que não é. Pior que não é caos. É, tipo, muito assustadoramente organizado. E muitas árvores, um lugar mais natureza, assim, as crianças sobem muito na árvore. Tem uma coisa muito forte, assim, das crianças subirem na árvore. Sempre teve. É parte do cotidiano da escola, assim. Então não é nada, não é uma exceção. Nenhum professor fica, menino. Me lembro de fazer atividade de leitura que era um caça-palavra em cima da árvore. Ia caçando as letras em cima da árvore. Eram três, a sequência de três árvores. Então eles passavam de copa para. Enfim. Mas falando tudo isso porque essa escola ia só até os 7 anos. E você já ouviu essa história, obviamente. E quando saía de lá, muitas famílias ficavam, ai, mas será que meu filho vai ler, vai conseguir escrever, vai para uma escola tradicional, como é que vai ser? E uma criança saiu de lá e teve uma adaptação muito difícil em uma das escolas. E a mãe voltou depois para contar para a gente como foi. Ela falou, olha, no início foi muito difícil, as crianças ficavam, dessa outra escola, ficavam falando para ela, mas você não sabe tal coisa. Ah, você não sabe a capital do não sei o quê, você não sabe quanto que é não sei o quê, coisas bem acadêmicas. Ah, então, você sabe tal coisa, você sabe ler não sei o quê? Diz que essa criança ficou por muito tempo muito acuada, assim. E diz que em um determinado momento, numa atividade motora nessa escola nova, essa criança virou e falou assim, tudo que vocês estão me perguntando, se eu quiser saber, eu vou no livro e vejo. Agora, vocês sabem subir na árvore? Porque isso não tem no livro. Então, acho que é um pouco isso, né? De colocar nosso corpo para jogo, seja no lugar que a gente for, seja na rodoviária, é colocar o nosso corpo para jogo, a nossa psique, as nossas certezas para jogo.
Porque aqui tem. Tá tudo aqui, ó. Então, Eu dei aula anos de psicopatologia e foi uma farsa, né? Porque eu nem lia o DSM, mas eu levava na aula, denúncia. colocava na emenda. Colocava, né? É, mas eu acho que também tem um outro aspecto interessante para a gente pensar do próprio trajeto histórico do DSM, quando a gente faz essa comparação com o Linux, enfim, o que tem ali nessa base que a gente não vê, e aí, por exemplo, as próprias questões de sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, que foi compondo o DSM por muitos anos, muitas vezes como uma patologia, né? Muitas vezes como uma patologia que estava dentro do cérebro da pessoa, e que obviamente se transformou no processo, mas como esse jogo do que vem num documento e do que é construído na cultura é um jogo, é um tensionamento constante. O fato de ter saído do DSM, sei lá, a homossexualidade ou a transgeneridade como patologia, não saiu dos profissionais, assim. É muito comum até hoje, estamos em 2026, nem isso aqui dá, nem isso aqui, mas é tão assim. É como esse ano eu consegui ouvir de profissionais uma acusação de, mas essa pessoa é assim porque essa pessoa é trans porque sofreu abuso. Então tem uma causa que mudou o cérebro da pessoa, ou, enfim, coisas bem grotescas assim. Por que é importante trazer isso? Porque a gente pode ser esse profissional que está com o DSM dentro da gente, assim, né? O nosso DSM internalizado. A gente brinca, a gente desenha, mas o quanto das expressões de vida a gente vai classificando como inadequadas ou tentando tentar encontrar uma causa. O que será que essa pessoa assim? O que faz dela ter esse comportamento? E às vezes a gente faz isso no nosso próprio processo também, enfim, né? Mas se isso vai produzir vida para gente, acho que é um caminho de se perguntar. Mas enquanto profissionais da saúde, fazer essa investigação como se tivesse dentro do sujeito uma causa que o faz fazer o que faz, ou ser o que é muito perigoso e é muito violento, né? Então, assim, só para a gente lembrar que tem um DSM dentro da gente, que a gente precisa cuidar dele. É que é um modo de raciocinar, né? Uhum. Das pessoas que implica em fazer constantes classificações, classificação e entendimento de causa. Então, quando você escuta uma pessoa pensando na causa do que ela faz, você deixa de escutar o que ela está criando enquanto ela está na. Você está pensando naquilo com relação a uma suposta história que determinou aquele sofrimento. E não pensando aquele sofrimento narrado como uma produção de vida. Acho que é um pouco por aí. Agora, fazer uma propaganda, a Liliana que tá online aí, a gente tem um artigo que é análise do diagnóstico de disforia de gênero na história do DSM. Recomendamos, depois vocês verem lá. Ninguém deve ter lido, porque a gente não é famoso, mas está lá, disponível, se vocês quiserem ler em algum momento, que é um pouco essa construção das versões do DSM sobre esse nome aí. Disforia de Deixa eu gênero. pensar, né? Para as pessoas verem. Passa. O DSM está passando o DSM ilustrado que o Ernesto está ilustrando Não atualmente. está ilustrado ainda, mas Então, tem os tem rabiscos. vários que estão ilustrados aí. Quem está online, eu lamento, não vai ver o DSM ilustrado. Bom, a nossa proposta, semana que vem, mano. Alguém vem semana que vem, que a gente fizer? Acho que todo mundo cansado, né? Deve todo mundo pedir o link no dia, com certeza. Meu Quem Deus, pedir o link gente. não vai receber. Ah, Não, gente, vocês estão falando por educação. Vocês viriam semana que vem? Sim. Não é educação? aqui, ó. É que é Curitiba, né? O pessoal nem cumprimenta no elevador. Então, que vem. Sério. Mas se não viesse, não falava nada. Curitiba, você fala, você vem, a pessoa que não vai vir, ela fica assim, ó. Você fala, não vem. Não vem. Ah, tá. Mas então vem, você falou que vem, é porque vem. Mas acho que a ideia da semana que vem, você pode não vir se você não quiser. Eu tô com preguiça, mas a gente. Tá, eu venho. É que você é velho. Ah. A semana que vem a ideia é a gente fazer um pouco isso
de conversar, de trazer perguntas, de falar, nossa, eu fiquei pensando em tal coisa, e a gente conversar entre a gente aqui também. Acho que a gente não vai nem deixar essa organização desse jeito, a gente bater papo entre vocês também, trazer coisas, tipo, falaram de improviso, eu trouxe aqui um negócio que queria mostrar, Quem está online também, a gente também. vai colocar aqui. Ó. A gente vai ver como é que colocar um faz, telão, né? Não sei onde você vai deixar esse telão. Mas Tá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer. É trazer coisas, trazer produções, trazer perguntas, trazer questionamento, para a gente trocar entre a gente, que eu acho que as coisas que vocês trouxeram foram, as poucas coisas, né, que a gente conseguiu aqui foram muito interessantes, assim, de trocas e tal. Mas é isso, assim. E aí ficam essas provocações. Não precisa trazer nada também, se quiser só vir, tomar um chá e ficar ouvindo as pessoas. Também é uma possibilidade. Perguntar coisas mais específicas, que eu, particularmente, não sei se eu vou conseguir responder, mas talvez ele consiga, outras pessoas consigam. Provocações. A gente está construindo, lembrando que é isso, a gente está há alguns anos fazendo esse debate entre a gente. vai circular, senão você vai ficar entre. Olha uma figura e passa, senão não vai dar tempo. Mas acho que tem. Mas é isso. Eu estava falando que é muito. Esses foram 4 encontros muito bons, assim, mas foram A gente 4. tá trabalhando nessa. Que a gente está trabalhando há um tempo, foram 4 encontros para trazer o por alto das coisas, assim, né? Essa leitura hoje está com 9, por isso que eu achei que eu não ia conseguir ler, eu li correndo. Ela tá grande, assim, mas mesmo grande, mesmo as coisas que a gente fala foram muitas, ainda é muito superficial dentro dos debates que a gente tá se propondo a fazer, né? É isso? Não, é só se alguém que a gente tem mais uns 5 minutinhos, se alguém quer colocar alguma coisa, que não está se aguentando. Quem está em casa também, se quiser. Eu vou fazer semana que vem o DSM de novo. Olha uma e passa. Cadê a coletividade? Eu quero falando disso. Faz assim, gira o DSM, abre e vê qual é o seu transtorno. Só os que estão com a etiquetinha que tem desenho. Ajuda. Eu lembro, acho que 2 comentários, me vieram várias coisas, mas acho que os dois estão no momento, onde eu ouvi uma fala de uma psicóloga uma vez, quando ela enfermeira Maria Nicole, e ela também é do teatro, e uma vez ela falou assim, nossa, fazia tempo, na verdade, que ela não... E ela foi num curso de improviso. E ela falou que a grande dificuldade dela chegar no lugar de improviso, e depois eu até fui fazer um curso de improviso também uma vez, e nunca fiz no teatro, mas ela falou que era esse lugar, assim, de você não saber. Sobre você chegar e se deparar, e como a clínica, muitas vezes, ela foge desse lugar, né? Porque na clínica a gente tem que saber tudo, a gente tem que saber o DSM, a gente tem que saber o que tal medicação é, por que ela interage, e esse lugar do suposto saber tudo, quando na verdade o improviso é você, inclusive, saber que você não sabe lidar com isso. Acho que foi se deparar com o improviso, eu nunca tinha feito teatro, acho que foi bem maluco. Foi bem desafiador em vários sentidos. E outro momento que você perguntou da ideia do coletivo, da morte ser coletiva. Eu não sei se é pelo que o Ernesto disse uma hora de ter isso na igreja, de parar, não sei o quê. Eu lembrei desse lugar até mesmo da ideia do próprio Jesus, né? E fiquei pensando vários momentos, assim como esse lugar da morte em coletiva, né? Eu fiz um ano de seminário de psicologia, então, nossa, tem vários textos que me vêm à cabeça, mas depois disso eu lembrei, no começo do ano, por exemplo, teve o Nelson Matt, né? Enfim, eu acho que aqui a gente começa, né? Ele é um psicanalista que ele estava fazendo mestrado em Salvador e foi curtir o Carnaval no Rio de Janeiro, sofreu um episódio de racismo e ele é morto, ao mesmo ele se mata, né? Por não ter aguentado e se entende essa dinâmica dele ser morto pelo racismo. E o que eu ouvi muitas vezes de várias pessoas, vários psicólogos, galera psicanalista, galera negra falando
era sobre a morte dele também significar em algum momento a morte individual, ao mesmo tempo que essa morte ela ainda permitia a produção da vida e da resistência da clínica, né? Eu acho que é muito difícil se pensar a dinâmica, principalmente como a gente pensa a morte, a gente pensa a vida hoje. Eu acho que é muito difícil a gente ter essa noção dessa morte coletiva. Mas eu acho que é muito importante a gente também pensar. Eu tive essa conversa hoje de manhã no trabalho sobre a dinâmica da planta. De você, às vezes, você precisa podar uma planta que tem um pouco mais de conhecimento nesse lugar sobre você precisa podar para poder crescer alguma coisa. Obviamente, estou falando de plantas, não estou falando do Nelson, né? Sim. Importante. Mas a gente poder falar assim que a abertura de um espaço possibilita o crescimento de outras coisas. E muitas vezes, para ter um espaço, você necessita a não existência de algo que existia ali. Acho que é muito difícil se pensar essa morte no coletivo, como a gente pensa essa morte de que você morre sozinho, você não deixa, né, você não leva nada, você deixa tudo, sempre pensando no eu, mas quando você consegue dar olhar. Eu acho que esse exercício é muito difícil, né? Mas a gente olhar num lugar não apenas eu, acho que isso começa a ser fazer mais sentido. Não sei, fiquei pensando nisso depois, quando você falou. Uhum. Muitas coisas pra gente pensar semana que vem, eu tô achando, hein? Muitos papos para acontecerem. Ou não? Não, Sim, sim, eu vou vamos. vir, você não vem. Bom, tem mais alguma coisa? Mais uns 5 minutinhos, se você quiser falar. Mas vocês vêm, né? Lembrei isso que você falou das plantas, né? Essa arte da poda, ela é um efeito também, pensando em Darwin, né? Os animais, herbívoros, eles podam, né? Então, então também ela tem relação com aquela citação do Darwin que você leu, que é uma relação também de conflito, né? De diversidade, de ocupação de território, e que a partir dessa poda em estado de natureza, você tem a seleção ou a diversificação, né, das formas de existência, né? Então é legal pensar nisso também, como essa ação no campo de leituras paralelas, leituras alternativas, leituras outras dos processos psíquicos, ela implica em conflito. Ela implica em tensionamentos que não são confortáveis necessariamente, sabe? Sim. Me faz lembrar das sementes, algumas sementes do cerrado, assim, né? Sou originalmente do cerrado. Elas só brotam pelo calor que o incêndio causa, assim. Então, se não tiver um incêndio naquela região, ela não vai eclodir. Ela não vai ter vida. Então, às vezes, o cerrado é devastado. É claro que tem os incêndios criminosos, enfim, né? Tem umas coisas mais difíceis, mas tem uma queimada no cerrado que você olha e fala, acabou, não tem mais nada aqui, acabou. Tipo, 5 meses depois explode um monte de coisa nova, um monte de vida, assim. Então acho que o cerrado talvez seja um bioma que é muito propenso para a gente fazer essas análises, assim. É muito potente, não sei se vocês conhecem, vale a pena, assim. Tem o documentário Outro Fogo, do Guilherme Fagundes, Uhum. sobre essas práticas de queimada, né? Que não é incêndio, é diferente. E também como a queimada implica um tipo de seleção natural, artificial, para você ter diversidade das formas vivas e não só monocultura. Quando você tem monocultura, uma queimada implica devastação total, né? Então, quando você tem diversidade no ambiente, a queimada não devasta tudo. Não é tão devastadora, ela também ela tira da dormência algumas sementes. A gente tá muito botanista hoje. Não, Legal. Também eu acho que a gente conversou, né, na vez passada. Eu, enquanto professora, saí daqui com uns 4 tapas na cara, uns 3 socos no estômago. E eu acho que toda essa conversa me provoca bastante, né? Na escola a gente trabalha muito com laudo, diagnóstico, e eu já tenho uma inquietação sobre os corpos negros. E eu percebo
E existe uma diferença nisso, enquanto o corpo branco é mais facilmente diagnosticado como autista, o corpo negro é inadequado, é mal educado, é mal atendido. Então, eu já tenho essa inquietação. Aí, misturou com essas inquietações que vocês me trouxeram. Obrigada. E, atualmente, eu tenho uma criança, um menino negro, e ele tem um comportamento assim, característico do autista, e não para quieto, e não vai para as rodas de conversa, e não se aquieta, o corpo não se aquieta. E eu conversando com uma outra colega, ele tem alguns traços de autismo, e já não é facilmente notado no corpo negro. E eu falei, é verdade. Só que daí agora junta com essa inquietação. E por que esse corpo tem que ficar sentado? Por que ele tem que parar quieto? E por quê? Porque a gente, enquanto professora, a gente também tem sido agente de opressão e desse controle dos corpos, né? Porque ele vai precisar parar quieto numa sala de reunião, numa sala de trabalho. E realmente perturba. Embora só essa perturbação. Não tenho nenhuma resposta, só essa. Tudo leve. São duas camadas, né? Essa camada do racismo e tem essa camada do autismo enquanto uma essência. Porque um corpo que se agita, um corpo que é não verbal, um corpo que é insubordinado a uma norma cultural de uma forma mais radical, a gente está chamando isso de autismo. Como se o autismo fosse um vírus, uma gripe, uma tuberculose, um tumor, uma coisa localizada. Eu nem sei se existe. O que talvez cabe ao professor, a professora, né, é a criar circunstâncias para aquele corpo. Jamais vai ter uma circunstância numa escola que é quadradinha, né? Não rola. Então é melhor chamar de autista, dar essa categoria diagnóstica, trata ele como essência, assim como nós, enquanto profissionais, também estamos essencializando a nossa existência. Sou professor, tenho essa função. Sou psicólogo, tenho essa função. Não, eu sou professor, eu crio a minha função. Eu sou psicólogo, eu crio a minha função. Né? Eu acho que é um pouco mais por aí. Né? Aí acho que a gente encerrou o nosso tempo, mas, de fato, um corpo negro que se agita e um corpo branco que se agitam são coisas muito distintas nessa sociedade que a gente está, com leituras e com muitas camadas, e realmente, Bichinha, você está aí, então, com muitas coisas para ecoar. Então, não durmamos em paz, né? Não durmamos em paz. E não vamos estudar psicopatologia, tá, gente? Desenhem o DSM, que vocês encontrarem por aí. Então, para quem quiser vir semana que vem, estaremos aqui. Eu estarei. Tchau, gente, que está online. Vou encerrar a gravação aqui e a chamada, tá bom?